A Carol Botino está fazendo uma pergunta aqui. Quero escrever um livro infantil, mas não convivo com crianças de 9 e 10 anos. Como aprender a linguagem delas em plena pandemia? Pensei em ver séries, mas não tem quase nenhuma brasileira. Séries não, Carol, é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Você tem que ouvir seres vivos, tá? Não ficcionais. Seres de carne e osso, ainda que você esteja ouvindo à distância, né? Então, a mesma coisa, podcast, YouTube, tem canal de criança por aí. Só com tem certo muita cuidado criança falando. com canal infantil, um pouco de cuidado, porque elas estão sempre um tom acima. Está mais afetado do que elas seriam normalmente fora da câmera. Sim. Então, toma só um cuidado com isso. Mas se você tiver algum amigo ou amiga que está com uma criança na mesma idade, mais ou menos, eu acho que é o melhor caminho você lá trocar uma ideia com ela e brincar, arrumar uma brincadeira para fazer junto, alguma coisa assim, para ouvir como ela se comporta e o que ela fala. Porque não dá para a gente pegar a coisa da nossa época, a gente tentar puxar da nossa lembrança, porque as crianças de hoje não têm absolutamente nada a ver com a gente. A gente já falou isso aqui várias vezes, tem vários vídeos aqui no canal que falam de literatura infantil, e a literatura infantil é mais difícil de escrever do que a gente imagina, tá? Não recomendo se você vai fazer por uma razão assim, é mais fácil do que escrever um romance adulto. Não é. É difícil você escrever interessando a criança e escrever com diferencial de um mercado que está superlotado de obras. Porque assim, então pense bem nisso. O texto infantil, você vai escrever, vai dar 1,5 página no Word, né? 1 página, 2 páginas no máximo. Mas você fazer aquela 1 página, 2 páginas, ser matadora, né? Pois que arrebenta tudo. É difícil. Não é tão simples. As pessoas pensam, 1,5 página eu escrevo em 2 dias. Médio. Você escreve provavelmente algo sem o destaque suficiente para conseguir andar no mercado. Não recomendo, assim, você está dizendo, eu não tenho contato, olha, só recomendo a pessoa partir para a literatura infantil ou literatura juvenil se ela tiver uma razão bem forte. Ela quer porque quer contar uma história, ela quer porque quer atingir determinado público ou falar de determinado tema, assim, uma coisa forte, que esteja movimentando mesmo, porque é difícil, não é tão simples. Tá? E é uma sugestão que eu dou também, quando der, né? Vai numa livraria, na seção de infantis, e começa a olhar vários e vários livros para as crianças da idade para a qual você vai escrever. Sim. Porque você vai notar que a cada idade, sabe, de 6 a 8 anos, de 8 a 10, é muito nichadinho o negócio, o intervalo é muito pequeno. E você vai ver que muda drasticamente a forma do livro, o conteúdo do livro, as ilustrações, muda tudo. Então, sim, é bom você entender, você criar repertório para você saber para que faixa etária você vai escrever e como você vai escrever, como vai formatar o seu livro. Né? Você já pensar no texto, mas já pensar também como é que ele funciona. Vou dar um exemplo de como isso é importante que eu estou falando. Livro infantil para criança bem pequena é meia dúzia de frases e o resto é um livro de, sei lá, 16, 32 páginas, mas se você pegar de texto mesmo, dá meia página. Ele é 100% quase que ilustração. A criança vai crescendo, você nota claramente que o texto vai crescendo o texto e as ilustrações vão acomodando esses textos, até chegar uma hora que já vai ficando bem grande a criança, já passando dos 9, 10 anos, as ilustrações deixam de ser o papel principal, né, o todo, para ser uma parte. E o texto começa cada vez maior e maior e maior. Então, assim, tudo isso você precisa... Realmente, você só vai conseguir esse repertório indo numa livraria e olhando um monte de livros lá, das mais variadas faixas de idade. Eu trabalhei um tempo numa editora que publicava literatura infantil, eu adaptei alguns clássicos para crianças bem jovens e para crianças mais velhas. Alguns dos clássicos que eu adaptei, eu quase arranquei os cabelos. Um deles, por exemplo, foi o Rei Arthur, que a obra original tem 1000 páginas. Né? Você adaptar isso para um negócio acho que tem, sei lá, 32 páginas, nossa, foi difícil. 32 páginas ilustradas, né? Isso
um esforço de compactação gigantesco. Ou seja, no Word eram umas 4 ou 5 páginas, né, Laura? Nossa, complicado isso, viu? Eu passei noite em claro lendo lá o Thomas Malory e a história do rei Arthur com todos os vais e vens, porque na Idade Média eles não tinham esse conceito de linha narrativa. Era uma bagunça. Acho que eram muitas histórias orais que foram condensadas num único volume. Mas eu posso dizer a vocês, nossa, parece simples, mas é tudo menos isso. Você realmente tem que estudar a criança, como é que ela fala, como é que ela pensa, o que é importante para ela, o que ela entende. Nossa. E o pessoal da literatura infantil, tanto editores quanto autores, eles se especializam nisso, eles estudam isso, porque não é no chutômetro. Existem feiras de livros especializadas em livros para criança, que é a Feira de Bolonha, por exemplo, é uma feira internacional gigantesca. Existem prêmios especializados de literatura infantil, de ilustração de literatura infantil, as melhores histórias de aventura, as melhores histórias de sei lá o quê. É um mundo. Não é, e com gente muito fera, muito afiada, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo. Então, assim, claro, eu sempre digo, não é para ter medo, é só para conhecer. Conheça para que você entre pisando firme, né? Você saiba mais ou menos como é que você vai se colocar diante desse mundo que existe e que tem muita gente extravagantemente boa. Ó, Ceci Bragança está comentando aqui, eu nem escrevo... Fez um comentário engraçado. Eu nem escrevo para o infantil porque eu era uma criança muito velha, nas palavras da minha mãe. Você vê essa mãe falando assim, você é uma criança velha. Eu tô falando, tem mãe que detona com a gente para sempre, grava aquilo no fundo da cabeça e dançou, né? Mas assim, pessoal, isso que a gente está falando de livro infantil, de ser um negócio que não é para escrever assim na orelhada, que tem que ir atrás. O que a gente quer dizer é isso, que não é uma coisa fácil, mas não é que você deva desistir de fazer. Você quer escrever um livro infantil bacana, só vai estudar, vai olhar, vai ver o que os outros estão fazendo, o que os outros fizeram, vai olhar a criança, né? Não simplesmente senta no computador, escreve uma história e acha que escreveu a melhor história infantil do Brasil, né? Sem você ter visto o resto. Mas, por outro lado, também não desista, porque tem um monte de gente que já fez. Não é nenhum nem outro. A ideia não é desistir. O que eu quero passar aqui é que, assim, como qualquer coisa, não só livro infantil, como não só livro, como qualquer coisa que você for fazer, vai estudar o que os outros já fizeram para você ir lá e fazer algo melhor. Você não consegue fazer uma coisa muito legal sem você ter repertório, sem você ver que todo mundo já fez e falar, bom, eu sei que todo mundo fez esse caminho aqui. Agora, o que dentro todo esse caminho aqui, o que eu posso fazer que vai me diferenciar? Que é o tal do diferencial que a Laura sempre fala. O que eu vou fazer aqui que vai dar um passo à frente do que toda essa galera está fazendo? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Não é se você é capaz ou não de fazer, você tem que ir lá e... Experimenta. Gera o repertório para você poder ter a autocrítica e para você fazer um bom trabalho. Senão acontece naquela questão lá que estávamos comentando agora há pouco. Que você vai lá e faz o negócio e você não vê defeito naquilo. Exatamente, quando você faz o negócio e você não vê defeito nenhum naquilo, é porque você não tem repertório suficiente para entender onde está o defeito. Veja, parece uma conversa de louco aqui que a gente está fazendo, mas é que a escrita é o difícil caminho do meio. Você nem pode se achar o top do top, incrível, genial, merece o prêmio Nobel já de cara, nem se achar um ser rastejante incapaz de nada. Tá? Tem que ser o meio. Não pode. Tem que se manter e com chuvas e trovoadas se manter nesse meio, né? Nem pender pro delírio megalomaníaco, nem o lixo do fim do nada que presta. Então,
ao se manter nesse meio, você consegue, muitas vezes, fazer coisas muito originais. Quem trabalha com livros, eu trabalho com livros há muitos anos, várias décadas, tá, crianças? A gente sempre vê surpresas assim, de gente movida, gente às vezes sem experiência, mas movida por uma razão muito forte, que foi lá e conseguiu fazer algo diferente, algo marcante, algo que virou a página, algo assim, é muito possível, né? Então, a gente sempre recomenda, experimenta, pode ser. A Alessandra Gomes aqui tem uma pergunta, tem uma questão aqui. Ela diz assim, ó, a razão pela qual eu estou escrevendo as minhas experiências pessoais é que eu acredito que posso ajudar os adolescentes a refletir melhor sobre suas atitudes. Quando eu ouço isso, eu me preocupo um pouco, tá? Que eu acho assim, claro, adultos têm que se preocupar em ser relativamente educativos para crianças e adolescentes. Mas, de maneira geral, adolescentes, pelo menos os adolescentes, não os que com quem eu convivi, né? Mas os que eu vejo agora, são inacreditavelmente resistentes à autoridade. Então, se você chega querendo ensinar para que reflitam, de maneira geral, os adolescentes não vão ouvir nem a primeira frase sua. É a minha impressão, tá? Mais necessário ainda você entrar em sintonia. Porque, como editora, o que eu vejo é que adolescentes, de maneira geral, só ouvem outros adolescentes. Então, se eles vão ouvir alguma lição de alguém, é alguém da idade deles, ou assim, de 2, 3 anos mais. Isso foi com a gente também. Acho que isso não é nem essa geração específica, mas qualquer geração funciona desse jeito, né? Não, mas antes até havia livros que eram livros, assim, bota aspa, né, educativos, e tudo bem. Tinha um tom, assim, do adulto falando com a criança ou com o adolescente que pegava, colava. Por exemplo, o Malbataan. Malbataan é isso. Malbataan são histórias educativas, de certa forma, né? Elas têm, inclusive até algumas têm explicações matemáticas, né? De um adulto falando com pessoas mais jovens. E o Malbataan fazia sucesso. E assim, mas o que eu vejo... Oi. Eu vejo por aí, se o adulto consegue chegar na frequência dos adolescentes e entrar no círculo de confiança dos adolescentes, ele consegue ter uma influência. Agora, depende de como você vai abordar. Se você abordar, assim, chegando na humildade, né, e entrando na sintonia, isso, na conversa, professores, em geral, conseguem fazer isso com maestria. Agora, se você tenta ser o tiozão caga-regra, que vai chegar assim, olha, você tem que fazer de tal... Pô, aí esquece. Putz. A gente vê... E a gente até como pais, né? Eu como pai, às vezes, eu caio nessa armadilha do... Olha lá, a Cristiane Dias confirmando, ó, eu trabalho com adolescentes e é bem assim. Eles confiam nos colegas, amigos, gente da idade deles. E, por vezes, nem dão ouvidos aos pais e professores. Pois é. E pior, agora ouvem os youtubers, influencers, de vários lugares do mundo. Não são nem os jovenzitos locais, são jovenzitos coreanos, jovenzitos exóticos, você nem sabe que existem. Estão influenciando a cabeça deles. Ainda mais os coreaninhos do K-pop. Nossa, exatamente, aquilo que os coreanos fazem, deixam de fazer, é capaz de ter mais impacto na cabeça dos adolescentes brasileiros do que o que os pais estão falando na orelha deles, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, para ver como é que a coisa funciona.